Eu quero convidar os irmãos a abrirem assim suas Bíblias no livro de 1 aos Coríntios. Nós começamos a série no domingo passado, na carta de 1 aos Coríntios, e essa é uma carta realmente emblemática, porque é uma carta que nos mostra uma igreja do primeiro século que parece ter a cara do nosso século. Então a igreja de Corinto é uma igreja realmente impressionante. Quando a gente começa a se dedicar e a estudar de maneira mais profunda, a carta aos 1 Coríntios, a gente começa a ver e perceber algumas coisas que realmente nos chamam muita atenção. E Paulo tem um desafio. Paulo tem um desafio de mostrar àquela igreja como eles de fato deveriam ser. Então, nós vimos a introdução, inclusive, a famosa saudação no meio mais tradicional, graça e paz, que é a saudação paulina. Nós vimos um pouquinho do seu significado na semana passada. Então, se você não estava aqui na semana passada, pode procurar lá no canal da igreja, no IBM Timon. Nós mudamos aí algumas coisas, inclusive, é bom deixar bem claro, lá no YouTube, IBM Timon. E você pode, então, encontrar a primeira pregação, a pregação que abre essa série. Ainda no capítulo 1, nós vamos ler agora do versículo 10 ao 31. E vamos ver o que Paulo está falando com aquela igreja. Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloe me informaram de desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo alvos e salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor.
Fim do primeiro capítulo, começa então a jornada de Paulo e a nossa, a ensinar aquela igreja e a entendermos como essas coisas falam conosco hoje, 2025. Na semana passada, eu mostrei e comentei como se dava a cidade de Corinto. Uma cidade extremamente importante no Império, uma cidade grande, vibrante, uma cidade com pessoas que amavam fazer parte do Império. Essas informações são muito importantes para a gente entender o que Paulo está passando aqui. Diferente do que acontece em Jerusalém, diferente do que acontece no meio do povo que detestava o Império Romano, que queriam o tempo todo uma estratégia para derrotar o Império e serem livres, os coríntios, eles amavam aquilo. Eles queriam fazer parte. Eles eram apaixonados pela cultura greco-romana e aquilo fazia parte do seu estilo de vida. Quando Paulo passa pela cidade, a igreja nasce. Paulo passa 1 ano e meio ensinando, mas o amor que aquelas pessoas tinham pela sua vida, pela sua cidade, o orgulho que eles tinham naquele estilo de vida, fez com que, com o passar do tempo, a igreja começasse a ter alguns problemas. O grande problema da igreja de Corinto era que eles haviam desenvolvido uma maneira particular de entender o evangelho. Eles entenderam, ou pelo menos pareceram entender a graça de Deus. Eles se diziam, e de fato eram, porque Paulo atesta isso, eram a igreja, mas eles não queriam abrir mão ou não haviam entendido a necessidade de uma vida diferente. E isso começou a dar muito problema no meio da igreja. Então, todas as vezes que nós não nos atentamos para o que de fato Deus espera e tentamos fazer o exercício contrário de colocar na palavra o que nós queremos, dá problema. E é interessante que a igreja de Corinto era uma igreja com problemas muito profundos, ao mesmo tempo que tinham uma variedade de dons, e os dons são frutos do trabalho do Espírito Santo. E Paulo fez questão de deixar isso claro. É interessante observar como, num primeiro momento, talvez, aquela igreja fosse uma igreja digna apenas de bronca, apenas de puxão de orelha. Paulo faz questão de dizer, vocês têm muitos problemas. Vocês estão errados. Mas vocês são a igreja do Senhor. A igreja é do Senhor. Essa é uma mensagem muito clara, muito forte e crucial na carta de Corinto. A igreja, de fato, não pertence aos homens. A igreja do Senhor, independente da questão humana, ela segue porque o dono é Jesus. E é Ele quem cuida da igreja. E o que nós percebemos e observamos nesse capítulo é exatamente como Paulo faz questão de, ao mesmo tempo em que ele está exortando, ele também está dizendo ali, olha, vocês são do Senhor. E o primeiro capítulo, aliás, a carta inteira, Paulo faz questão, com muito amor, com muita inteligência e realmente com toda a ação do Espírito Santo, Paulo está constantemente colocando aqueles irmãos e lembrando aquelas pessoas quem eles realmente eram. E esse é um desafio constante nosso, diariamente. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, não importa a hora que você acorde, lá está o Senhor renovando as suas misericórdias sobre a sua vida, você também precisa lembrar quem você é. E aí não é no sentido coachiano, de dizer que você é algo incrível, especial, que você vai ter um dia maravilhoso, que você é o centro do coração de Deus ou de Jesus, enfim, nada disso. É lembrarmos que somos pecadores, que carecemos da misericórdia do Senhor. E que nessa misericórdia somos alcançados, acolhidos e transformados. Quando Paulo lembra os irmãos
quem eles são é exatamente para que as coisas fiquem no seu devido lugar. Precisamos nos lembrar quem somos. O grande problema na igreja de Corinto passa por isso. Apesar de entenderem, apesar de aceitarem a graça, eles não conseguiam entender o seu papel como filhos de Deus. E aí nós chegamos ao momento em que Paulo está aqui tratando, e ele vai. O problema é uma visão equivocada de igreja. Um dos desafios que nós temos esse ano é entender o que é ser igreja. Mas pastor, 30 anos, não sabe ainda? Nós temos esse desafio a vida inteira. Porque nós mudamos, porque a igreja é dinâmica, porque as pessoas vêm e vão. E não podemos esquecer o que é isso. E Paulo está aqui dizendo o que de fato significa ser igreja do Senhor. E aí Paulo, na segunda parte desse capítulo, entra no problema. Do versículo 10 ao 17, nós temos aqui a grande questão que Paulo vai tratar praticamente o livro inteiro, mas ele já abre a sua malinha de ferramentas e já começa aqui a mostrar para onde as pessoas precisam ir. Do 10 ao 17, ele vai tratar da questão da divisão da igreja, a ponto dele chamar de rivalidade. O que é que aconteceu ali? Para entendermos, e é aqui que tem o famoso texto que fala: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cristo. Aqui nós percebemos, na verdade, partidos dentro da própria igreja. A gente precisa entender um pouquinho como é que funcionava a sociedade em Corinto. A sociedade de Corinto, ela tinha o DNA romano, ou melhor, grego. Os gregos eram apaixonados por filosofia, por debate, por oratória. Esse costume das praças não é um costume nordestino ou brasileiro. Isso já vem do Império, isso é antigo. E os gregos tinham nas suas principais praças grandes palcos para debates. As pessoas se reuniam para ouvir. Naquela época, o status eram aqueles que pareciam de fato sábios, quem tinham muita eloquência. Eles conseguiam puxar para si admiradores, e as pessoas defendiam, e as pessoas iam atrás. Era algo da tradição. O próprio jeito de ser, a cidade, as questões que hoje nós conhecemos e temos a respeito da representatividade política, eles eram apaixonados por essas coisas. Era um costume cultural. Aqueles que se destacavam na palavra rebanharem para si grupos. E numa questão natural e humana, isso criava grupos. E a grande questão é que eles amavam isso. E quando eles se tornam igreja, eles continuam com o mesmo entendimento da sua vida antiga. E eles levam para dentro da igreja a questão de que o que importa é o argumento que parece melhor ao seu ponto de vista. Quando eu digo que os irmãos entenderam de maneira equivocada o que realmente era a igreja, nós não estamos brincando. Eles acharam ou entenderam ou quiseram levar a igreja como mais um grupo comum da sua sociedade. Isso foi rachando de maneira muito profunda a comunhão e a convivência com aquelas pessoas. Um grupo de pessoas começou a ser completamente trincado, e aí nós temos alguns nomes, porque naquela época a liderança, ela até se tornar fixa, demorava muito. Estamos falando de alguns nomes importantes na própria história da igreja. Paulo ficou 18 meses lá. Provavelmente quem substituiu no sentido de ensinar foi o próprio Apolo, que era um cristão de origem grega. Os gregos, os romanos, eles admiravam a questão do que parecia ser sábio,
do que parecia ser filosófico, eles eram apaixonados por aquilo. Uma pessoa que não sabia falar em público ou falar muito bem jamais teria destaque na sociedade greco-romana. Então nós temos algumas figuras, e é interessante estudando os comentários a respeito desses grupos. Então o que é que aconteceu? Ao invés de entenderem que Deus estava ensinando a igreja através de diferentes pessoas, eles começaram a se identificar melhor com o estilo de um ou de outro. Então, nós tínhamos a questão dos que se diziam seguidores de Paulo. Isso não quer dizer, inclusive, que os líderes concordavam com isso. Num dos comentários que li, o autor até diz o seguinte: provavelmente, pelo que percebemos, os seguidores de Paulo deveriam ser os mais complicados, ou talvez chatos. Tínhamos aqueles que gostavam do estilo de Apolo. Pedro, como um dos apóstolos, talvez tivesse ali passado e mostrando um pouco da sua característica. E, sem dúvida nenhuma, os piores eram aqueles que diziam seguidores apenas de Jesus. Porque o argumento, eu não sigo Paulo, não sigo Apolo, não sigo Paulo. E no caso da igreja de Corinto, quando eles davam a cartada, eu sigo a Jesus, aquilo provavelmente vinha dentro de um sentimento de superioridade religiosa. Poucas coisas são tão destruidoras quanto um sentimento de superioridade religiosa. Quando nós nos entendemos melhores que os outros dentro da própria igreja, a gente tem um problema muito sério. O sentimento de que os outros não sabem ou não são é terrível. E essa característica, Paulo, ele percebe na igreja. E quando ele está aqui dizendo nessas palavras, ele diz: irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, eu sigo Pedro, ou ainda: eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Paulo está colocando a essa igreja algumas coisas muito importantes. Quando ele diz que Cristo não o chamou para batizar, não significava que o batismo não era importante. Paulo tinha plena convicção do chamado específico de Deus para ele. E se a igreja é do Senhor, cada um precisa fazer aquilo que o Senhor o separou. Essa é a grande questão. Esse é o grande detalhe que aquelas pessoas não viam. Paulo está aqui dizendo: não faz sentido vocês dividirem o que Cristo não dividiu. Quando nós nos identificamos a tal ponto com uma pessoa, ao ponto de que isso nos afasta de fato do que Cristo nos chamou, temos um problema seríssimo. Porque a igreja é do Senhor. E justamente nessa dinâmica e no governo do Senhor, é Ele quem envia, quem Ele entende, é Ele quem coloca a necessidade da igreja. Quando a igreja entende de maneira equivocada o que ela cria um falso entendimento em todas as outras áreas. Eles entenderam errado o que era a igreja e, por consequência, o papel da liderança cristã. A figura de líder, e aqui nos atendo àqueles que estavam à frente,
Eles não estão ali para suprir as nossas necessidades emocionais. Preste bem atenção nisso. Porque nós vivemos um tempo em que existe profunda carência. Quando nós olhamos o que está acontecendo no mundo hoje, nós percebemos que os grupos que mais crescem estão nos extremos. A religião que mais cresce no mundo hoje não é o cristianismo. A religião que mais cresce no mundo hoje é o islamismo. E o islamismo é infinitamente mais puxado, pesado, difícil e radical que o cristianismo. Basta observar aquilo que ele se propõe. E às vezes a gente fica pensando, e quando a gente vai olhar o quadro da Europa, a Europa está com problemas seríssimos. A quantidade de jovens que hoje estão entrando nas fileiras dos grupos extremados, única e exclusivamente pela necessidade que as pessoas têm hoje de encontrar alguém que diga o que eles têm que fazer. As pessoas estão carentes disso. Líderes se apropriam de grupos, distorcem o evangelho, impõem coisas que a Bíblia nunca pediu. E as pessoas ficam lá, dependentes emocionalmente daqueles que digam: você vai fazer isso, você não vai fazer isso. Mesmo que não tenha nada ligado à palavra. E o evangelho não veio para criar uma casta elitista e pessoas que ficam subjugadas embaixo. O evangelho veio para libertar o homem do pecado e fazer com que ele viva aquilo que o Senhor deseja. O grande objetivo, e aquilo que eles precisavam ter entendidos, é que a igreja vive segundo a lógica do reino e não a lógica da terra. Paulo não estava nem aí com o sistema político de Corinto. Se eles elegiam e gostavam da liderança A, B, C, D, não tem problema. Porque aquilo era a cidade. Mas dentro da igreja, não. Porque nós nos afeiçoamos conforme, não, eu gosto de fulano porque eu gosto do jeito que ele fala. Eu gosto de ciclano porque ele sorri. O fulano ali faz aquilo, olha só como ele é ativo. Porque nós buscamos nos líderes características que a gente goste. Ou que nós tenhamos, ou que nós não temos e queremos muito ter. Então, se fulano faz aquilo que eu não dou conta, eu admiro. Se ele faz aquilo ali daquele jeito, sensacional, o homem é aquele. E nós acabamos dentro da igreja tendo a mesma base e a mesma ideia da vida que é fora. E o que Paulo está dizendo aqui é: não, vocês entenderam errado, dentro da igreja não é assim que funciona. Dentro da igreja o objetivo é entender o que Deus deseja falar, independente do que eu concordo. Quando nós buscamos o entendimento, e Paulo coloca muito essa questão da ética, da sabedoria da cruz e da sabedoria do mundo, é porque no estilo de vida do mundo, como ele mesmo coloca, é o que a gente está observando hoje. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você conhece esse ditado? Não é bíblico, antes que você se empolgue. É literalmente a lei do mais forte. O Império Romano mandava pelo seu poder. E aí você tem as sociedades que aderiam, como a cidade de Corinto, ou como os judeus que ficaram lutando o tempo todo até serem destruídos. Na ótica humana, se você não tem poder, você não vale. Nós estamos vivendo um momento histórico. Uma vez com os amigos, um amigo falou assim: rapaz, esse negócio de viver momento histórico é terrível. Porque as coisas vão mudar do jeito que a gente não quer e as pessoas se alegram. Isso você vai ler num livro de história. Eu não quero que leia no livro de história, eu quero que minha vida continue do jeito que está. Nós estamos vivendo um período onde
onde tudo o que foi feito no século XX, em termos de configurações políticas, em termos de configurações de poder, Europa, América, tudo isso está mudando com uma velocidade assustadora. E a lógica é exatamente essa. Nós temos o presidente da maior nação do mundo falando sobre isso. Quem tem poder manda, quem não tem tem que obedecer. É a lógica humana. A lógica do reino não é assim. Deus não olhou para a terra procurando os mais fortes. Deus não olhou para a terra procurando os mais talentosos ou os mais sábios. Deus olhou para a terra e viu e amou os pecadores. Aqueles que não eram socialmente importantes, inclusive. O evangelho não era algo para os que tinham melhor condição. O evangelho é para todos. E você nunca encontra algo que realmente é para todos. O evangelho era. Paulo está aqui lembrando, ei, na igreja não tem essa questão que vocês estão colocando. Não faz sentido. Nenhum desses líderes morreu por ninguém na cruz. Paulo fala sobre isso, e Paulo diz, Cristo foi dividido por nós aqui, o que está acontecendo? Por que vocês estão seguindo ou colocando homens em lugares que eles não estão? Não existe esse negócio. Na igreja, nós somos o corpo de Cristo. E é Ele quem comanda da melhor maneira. E é importante entender o papel de cada um, inclusive da liderança. A figura pastoral não é uma figura ungida espiritualmente para fazer sinais e maravilhas, não é solucionador de problemas, não é coach motivacional, não é CEO de empresa, não é arquiteto, engenheiro ou libertador político. O pastor tem como função ensinar a palavra. É isso. O que Paulo fazia era apresentar a palavra, ensinar a palavra, e o que deve ser valorizado é isso. Todo o restante se trata de gosto particular e pessoal. O foco dentro da igreja é, de fato, entender o que a palavra diz para viver o que o Senhor deseja. A igreja tinha entendido errado. Em 2025, nós ainda vivemos com muitas pessoas entendendo errado. No meio batista, nós temos uma particularidade, no meio, inclusive dos meios tradicionais. É baseado num princípio bíblico, mas que na prática às vezes é um problema danado. Nós temos a questão do entendimento, e eu tenho falado muito sobre isso aqui. Paulo não está ali dizendo e achando que nunca haverá divergência. O problema é quando isso vira o cavalo de batalha. Numa época como nós vivemos hoje, de novo, que todo mundo tem opinião para tudo, nós precisamos lembrar que o fato de termos uma opinião não significa que ela está correta. O que torna uma opinião correta é ela estar embasada dentro da palavra do Senhor. Simples assim. O fato de você ter o direito a falar não significa que o que você está falando está certo. As pessoas esqueceram isso hoje. E com isso ninguém se aprofunda. Ninguém se preocupa em entender o que realmente a palavra traz. Paulo está mostrando que aquela igreja que é do Senhor precisava entender realmente o que era ser igreja. E se não entendermos isso, teremos eternas expectativas frustradas. E as pessoas se frustram. O segredo para expectativas não frustradas é expectativas estarem centradas em Deus. Mas para frente, Paulo vai falar exatamente sobre isso.
Enquanto alguns estavam se dividindo em nome das lideranças, ele lembra, gente, não existe isso, um planta, o outro rega, o outro colhe. Não é competição, não é eleição, é corpo. A própria Bíblia usa o nome corpo como metáfora para a igreja. Porque é sensacional. Por mais que o ser humano evolua, e a gente está vendo toda essa questão de inteligência artificial, todas essas questões com tecnologia, nenhuma máquina é mais perfeita. Nenhuma máquina é mais complicada, delicada e genial do que o corpo humano. O que existe, o que nos forma, é algo absolutamente surreal. Toda a complexidade do ser humano, as suas emoções, as coisas que precisam acontecer para eu poder levantar um braço, antes que eu pense em levantar esse braço. A maneira como o corpo se defende no tempo da doença, as questões ligadas ao mecanismo é impressionante. Chega a ser assustador. E às vezes nós temos o falso senso do que é mais importante. Meu amigo, corpo humano é incrível. Coisas que a gente nem imagina que tem. Se der um probleminha lá no negócio microscópico, você fica internado, passa 6 meses. Você bate o dedinho na quina, você sabe o valor do seu dedinho quando você bate ele. Você sabe o valor de uma cutícula quando ela é mal tirada e inflama. Aí você vê que o negócio é sério. Como é que pode? Um negócio que eu nem enxergo direito. Inflamou, dói. Eu bato a mão, dói. É assustador. A igreja é do mesmo jeito. Não fique aí deprimido ou se sentindo incapaz porque você não sobe aqui na frente. O corpo de Cristo não é uma coisa onde nós temos um palco, uns falam e outros assistem, e que beleza, não tem nada a ver com isso. É por isso que Paulo falou assim, eu não batizei vocês, Deus não me chamou para batizar aqui. Deus me chamou para anunciar. O corpo de Cristo anuncia a palavra do Senhor. E cada qual tem o seu momento, a sua função, coisas que parecem tão bobas na lógica humana, na sabedoria humana, mas são tão preciosas no contexto bíblico. E aí Paulo apresenta e deixa bem claro que eles têm um problema. Eles têm um problema. Alguns tentam amenizar, principalmente no meio batista. Não, isso aí é como Deus usa para crescer. Não, não é isso não. É problema humano que na graça de Deus, Ele, através do Espírito Santo, conserta lá na frente. Mas divisão é um problema. É fruto de pecado. Porque no fundo aquelas pessoas estão pensando em si mesmas. Nas suas próprias opiniões e nos seus próprios gostos. Não entenderam o que significa o sacrifício de Jesus na cruz. E Paulo dá a solução. A partir do versículo 18, ele vai falar sobre a sabedoria de Deus. A partir do versículo 18, ele começa a falar sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como diz as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice.
Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Lembrem-se, irmãos, poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário. Vou parar nessa parte aqui, porque Paulo está mandando um recado muito especial para aquela igreja e para nós hoje. Paulo está ali dizendo, vocês têm um problema, vocês estão separados, vocês estão quebrados, e Paulo aponta a solução. A solução não é terapia em grupo, a solução não é sair, a solução não é começar uma nova, a solução é entender a cruz de Cristo. A solução é entender o que cada um é. Porque quando nós nos vemos como de fato somos, nós não conseguimos olhar para o outro. O que Paulo está aqui dizendo àquelas pessoas é, vocês estão aí, e aquele povo adorava essa questão daqueles que se destacavam e ganhavam os debates pelas argumentações, pela fala, pelo jeito de dizer. E Paulo está aqui dizendo, vocês não eram nada antes de Cristo. Nesse mundo que tem as regras que vocês cultivam, ninguém olhava para vocês. Quem olhou para vocês foi Deus, através da loucura da cruz. Paulo está aqui dizendo que é loucura porque não faz sentido. Não faz sentido Deus ter enviado o seu Filho para morrer por todos. Quando nós pensamos em sacrifício, a gente pensa, quando a gente tem quem a gente ama, a gente dá a vida. Mas dá a vida por quem não gosta da gente. Dá a vida por quem atrapalha a gente. Dá a vida por quem a gente sente repulsa. Aí não faz sentido. A sociedade não conseguia, para vocês terem uma ideia, uma coisa muito interessante. O cristianismo adotou a cruz como símbolo. Nós temos uma aqui. A cruz só foi circular de fato no meio da igreja 1,5 séculos depois de Jesus. A cruz era algo que realmente trazia uma certa dúvida, uma certa vergonha, no sentido de que realmente, para as pessoas entenderem, era complicado. Os judeus sentiam vergonha da cruz porque a lei dizia que ninguém podia ser sacrificado ou que não era para ninguém morrer no madeiro. Os gentios tinham na cruz a maior vergonha da sua sociedade. Como é que você diz que o Messias enviado por Deus morreu numa cruz? Tanto que o primeiro símbolo do cristianismo foi o peixe, que era ali uma espécie de código. Hoje a gente cresce vendo cruz, não tem problema nenhum com isso. Mas quando Paulo está aqui dizendo que tanto o judeu quanto o gentio rejeitavam, era isso mesmo. E é exatamente nesse lugar que Paulo está lembrando. Paulo está lembrando que vocês precisam entender quem vocês são. E aí, com todo amor e carinho, eu preciso fazer essa reflexão, começando de mim, mas lembrando quem eu sou ou quem você pensa que é, para se sentir no direito de ter um inimigo. Está pensando que você é quem? Paulo está dizendo isso para os irmãos. Tu está pensando que você é quem para sentir raiva do outro? Como é que você olha para outra pessoa e enxerga nele um pecador e não se enxerga um pecador? O grande problema é que às vezes nós temos sim a tendência de acharmos que somos melhores. A gente escala determinados tipos de erro para acalmar a nossa consciência. Eu não faço como esse aí, não. Não, todo mundo peca, mas igual aquele. Você não sabe o que ele faz. Quando nos colocamos no nosso lugar, como pecadores, entendemos que diante do Senhor, nada do que a gente faz é bom.
Não interessa o que o outro faz. Nós precisamos entender a mensagem da cruz, para não corrermos o risco de, como igreja, inclusive, também eleger aqueles que Deus aceita ou não. As coisas ficaram tão malucas que a gente acaba colocando pessoas já como os rejeitados. Aqueles ali não tem jeito, são inimigos de Deus. E a gente combate. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, lembram disso? É espiritual. Às vezes a gente olha para a pessoa que pensa diferente da gente, que tem valores diferentes, e acha que aquela pessoa está a serviço do diabo. Porque ela quer, consciente. E nós combatemos a pessoa que é alvo da graça, igual a nós. A cruz de Cristo não nos dá o direito de escolher pessoas, de escolher lugares em que pode ou não entrar. Paulo está aqui lembrando aquelas pessoas, quem vocês pensam que são? Você está achando que você é o quê? É porque você tem uma casa boa? Você acha que significa alguma coisa? É porque no teu emprego você tem o destaque? É porque você compra perfume caro? Para Deus nada disso importa. Para Deus o que importa é um coração quebrantado, que reconheça a graça e a cruz. O resto é com Ele. O remédio, de fato, para algo como o pastor Laqueden colocou aqui em cima, falou sobre reconciliação. A reconciliação é na cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo iguala. Sabe qual é o grande problema que a gente tem hoje? É que a gente fica tentando provar que o outro está errado. Todas as discussões hoje acontecem em cima disso. Eu vou provar que o outro está errado. Enquanto eu não desistir de provar que o outro está errado, entender que eu tenho problema, as coisas não avançam. A cruz de Cristo chega e diz, está todo mundo errado. Não tem ninguém certo. Não há um justo sequer. Meus irmãos, Paulo está passando por isso. No primeiro século. Nós estamos em 2025 e continuamos passando pelas mesmas coisas. A igreja precisa entender de fato e biblicamente o que ela é, para saber entender o que os líderes são, para poder fazer o que Deus deseja. Apesar da cruz de Cristo, apesar do texto falar sobre isso, nós ainda vivemos tempos em que as pessoas olham umas para as outras e se eliminam, se afastam. Porque nós olhamos o erro do outro e achamos um absurdo, mas não olhamos para o nosso. E a cruz de Cristo iguala a todos no sentido de que não tem pecadinho, não tem pecadão. Todos pecaram e foram lançados fora da presença do Senhor. Paulo está deixando bem claro: quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. A igreja de Corinto tinha um problema, além desse da divisão, que eram pessoas que se sentiam mais especiais. Pessoas que dentro da comunidade achavam que eram melhores umas que as outras, e aí a gente tem um problema mesmo. Porque entender que é melhor do que o outro por um dom que vem do Senhor não faz sentido. Não entendeu nada. Não existe dom melhor que o outro. Não existe
orgulho religioso que seja aprovado pelo Senhor. A gente vive numa época que tem uma expressão que é usada, né? Ódio do bem. Já ouviu falar? Ódio do bem. Ódio do bem não existe. Ódio é ódio. Ah, é pela coisa certa, tudo vale. Não, não vale. Não existe orgulho santo. Não existe razão para não nos orgulharmos na cruz de Cristo. Portanto, meus queridos, é fundamental que tenhamos o pensamento e que, de fato, olhemos não para o outro, mas para nós mesmos. Espera aí. Olhar o outro é fácil. O difícil é entender o que eu estou ou não fazendo. Paulo deixa bem claro quando fala de algo incrível, o que Paulo diz no final para a igreja: queridos, não tem ninguém melhor que o outro aí. A única coisa que de fato deve ser vista com alegria é o fato de que o Senhor nos escolheu. Esse é o grande ponto, essa é a grande loucura. Não foi meritório, não é porque você se destacou na prova A, B ou C, não é porque você tem intelecto maior que os outros, não é porque você é mais habilidoso que os outros, não é porque você é mais bonito, não é porque você tem um carro, não é porque você se veste melhor, é porque o Senhor nos escolheu. A cruz de Cristo viabiliza isso. E da mesma maneira que não é por nada que você tenha feito, também não existe nada que você tenha feito que lhe impeça de estar diante desse Deus. É isso que Paulo fala, é isso que Paulo diz que é loucura. Não existe situação que você tenha vivenciado que seja mais forte do que a cruz de Cristo faz com ela. Se nós todos pecamos e pecamos, a misericórdia e a graça continuam à disposição. O Senhor continua chamando, o Senhor continua transformando, porque a cruz de Cristo permitiu isso. Não tem ninguém que você possa colocar como o seu líder, como o seu representante, que de fato vale alguma coisa diante do Senhor. Não vale a pena. Não vale a pena se afastar, se separar por seres humanos, única e exclusivamente. É isso que Paulo fala. É isso que precisamos refletir. É isso que vale a pena. Então, que o Senhor continue a mostrar e que nesta igreja nós continuemos a refletir e entender o que Deus quer para nós. Entender de fato o que é ser igreja. A igreja não é um lugar que tem como responsabilidade agradar as pessoas. A igreja não é e não será um clube de amigos. A igreja não é um lugar que reúne as pessoas pelo time que torce ou pelo partido que vota. Nada disso para Deus tem valor. A igreja é a reunião dos salvos em Cristo Jesus, que são transformados pelo Espírito Santo para fazer a vontade dEle. É isso. Todo o resto não significa nada. Todo o resto está abaixo do que Deus de fato deseja. E o que nos resta é nos colocarmos diante do Senhor, clamarmos a sua misericórdia e deixarmos Ele trabalhar nas nossas vidas, na igreja dEle. Amém? Gostaria de pedir o ministério que subisse.
E vou dar a você mais uma vez a oportunidade de refletir. A cruz de Cristo continua sendo loucura. O cristianismo continua sendo uma contracultura. Porque você não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum. As pessoas continuam valorizando os outros pelo que eles têm, pelo que eles aparentam ser. Os grupos continuam sendo formados pela identificação. O ódio continua sendo disseminado. O preconceito continua existindo. O único lugar imune a isso é a cruz de Cristo. O único lugar realmente democrático que existe é a cruz de Cristo. É o único lugar que aceita de fato todos. É o que mais importa. Na cruz de Cristo tem lugar para nós. Na cruz de Cristo tem perdão. Na cruz de Cristo tem reconciliação. Na cruz de Cristo tem vida nova. Feche seus olhos. Você sabe como está o seu coração. Você sabe se você realmente precisa ou não da ação do Senhor. Você sabe se você tem ou não olhado para o outro, enxergando apenas os erros do outro. A cruz nos convida a olhar única e exclusivamente os nossos erros. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós estamos em oração, a tua igreja está orando. Pai, num ano tão simbólico, nós clamamos a tua misericórdia. A igreja é do Senhor. A igreja respira pelo Senhor, pela sua misericórdia. E que o teu Santo Espírito, Pai, encontre a liberdade de trabalhar nos corações. Pai, que o teu Santo Espírito esteja trazendo quebrantamento. Que o teu Santo Espírito esteja trazendo discernimento. E que assim, Pai, as coisas aconteçam não baseados no outro, mas baseados em mim mesmo. Se existem pessoas esta noite que ainda não têm um encontro contigo, que ainda não entenderam a loucura da cruz, que o teu Santo Espírito esteja tocando. Pai, que a paz que excede todo entendimento esteja trabalhando e tratando no coração dos teus filhos e filhas. E como Igreja Batista Memorial, tenhamos a alegria de saber exatamente o que é ser igreja. E que assim as nossas expectativas estejam focadas no Senhor. Continua falando na tua igreja. Continua tocando, transformando, curando, salvando. E assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.